Efésios 2:8. Nós continuamos hoje a série de mensagens falando sobre os 5 fundamentos da reforma protestante, 5 solas. Quarta-feira falando sobre somente a Escritura, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre sola fide, que quer dizer somente a fé. Nós vamos entender um pouquinho. Porque pela graça vocês são... É o quê? Porque pela graça são salvos mediante a... E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora dá uma corridinha lá em Romanos. Dá uma corridinha em Romanos 5:1. Para trás, isso aí. Show! Que calor! Aí estamos mais tempo de gente. Vamos chegar. Já quem é baiano, né? O fichinho. Morou na terra onde o sol... Você abre a janela, o sol está deitado do lado da sua cama. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, consagramos a ti este tempo. Fala conosco através de tua palavra e que sejamos, Senhor, ministrados, possamos falar contigo, possamos ouvir a tua voz, possamos receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, todo valente, todo e qualquer tipo de atrapalhação seja cancelada na autoridade do nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Se você ficar aí e não me atrapalhar, você pode ficar aí na boa, tá? Tranquilo, fica aí ouvindo a palavra de Deus. Bom? Então, nós falamos sobre somente a Escritura na quarta-feira. E que é somente através da Escritura, porque todos esses fundamentos da reforma, eles são fundamentos para, não um novo fundamento, mas um reafirmando e, digamos assim, deixando evidente os fundamentos que a própria palavra já deixa claro. E esses fundamentos foram para combater heresias, mentiras que existiam naquela época e que infelizmente existem hoje. Nós vamos falar um pouco também. Porque se o só a Escritura, somente a Escritura, é um fundamento onde deixa evidente que somente a Escritura, através da Escritura, é a nossa regra de fé, e que a minha vida não deve ser conduzida diante da Escritura e mais alguma coisa, ou a Escritura, mas eu vou procurar uma fezinha, eu vou procurar um outro conselho que esteja fora da palavra. A fé, ela vem fundamentar e reforçar que eu sou salvo e eu sou justificado somente pela fé em Cristo. Certo? Então, a fé em Cristo é o fundamento e a base para a nossa salvação em Cristo. Para a nossa salvação quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e para a nossa salvação contínua. Por quê? Porque você abriu a boca, confessou Jesus como Senhor e Salvador, certo? O que você precisa fazer depois?
Você precisa dar continuidade na sua caminhada com Cristo, sim ou não? Você simplesmente fala assim: fui salvo, glória a Deus, agora posso ir para minha casa, vou ficar lá e fui salvo. Vou trabalhar, vou viver a minha vida, mas eu confessei a Jesus. Mas, ei, você vai na igreja? Ah, você não lê a Bíblia, você não... Não, eu já confessei a Jesus, já está bom. Que fé é essa que não é manifesta? A nossa fé é manifesta quando nós confessamos. Essa fé, ela é expressa quando eu confesso a Cristo e eu creio nele, e eu creio e passo a segui-lo, certo? Então a minha fé, ela se manifesta dessa maneira, porque somente através da fé, e é através da fé que eu sou salvo, a fé que eu sou justificado. O que é ser justificado? Vamos entender. Justificado é quando a justiça vem até mim, a justiça de Deus, e eu sou justificado através do sangue de Jesus na minha vida. Porque quando o próprio Senhor diz no salmista, que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua misericórdia. Porque se nós fôssemos tratados segundo as nossas iniquidades, a gente estava ferrado. Mas, por que ele trata segundo a sua misericórdia? Porque quando ele olha para nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele não olha para o pecado, para aquilo que eu cometi, ele olha para o sangue de Jesus derramado sobre mim na cruz. Quando ele olha para mim, ele olha para o sangue derramado. Mas então o senhor está querendo dizer, pastor, que o meu pecado fica impune? Negativo. Aliás, o pecado de ninguém fica impune. O pecado de ninguém da humanidade ficou impune. Porque o texto diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. E então vou morrer. Em parte nós vamos morrer mesmo, porque nós seremos despidos deste corpo corruptível e seremos revestidos do corpo incorruptível, certo? Porque este corpo, ele é tendencioso para as coisas terrenas, mas quando formos revestidos da incorruptibilidade, o corpo glorificado, não seremos mais tendenciosos. Então, a nossa fé, ela é em Cristo para a salvação nossa. E aí, quando eu falei que o salário do pecado é a morte, ou seja, se o salário do pecado é a morte, e o pecado traz a justiça e a ira de Deus, então, como é que fecha essa conta? Como que fecha essa conta? Se o salário do pecado é a morte, eu pequei. Então, a justiça precisava ser satisfeita. Entenda isso. A justiça de Deus, a ira de Deus, através do cumprimento da sua justiça, precisava ser satisfeito. Certo? E aí, o pecado de toda a humanidade foi jogado em Cristo, para que a justiça de Deus, a ira de Deus, não se cumprisse nem em mim e nem em você, mas a justiça de Deus se cumprisse em Cristo, na cruz, derramando o seu sangue, certo? E ali ele estava, e por breve momento ele permaneceu basicamente sozinho, porque quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Aí muitos podem falar assim: nossa, Deus abandonou Jesus. É porque Deus não compactua com o pecado, e Cristo estava como homem na cruz. Lembra disso? Ele é 100% homem e 100% Deus, mas ali ele estava cumprindo a justiça de Deus no seu próprio corpo como homem. Então a justiça de Deus, por quê? Porque o pecado na humanidade entrou através de quem? De um homem. Então, o pecado
E a justiça de Deus e a salvação teria que vir através de um outro homem, a saber, o segundo Adão, que é Cristo. Então, a nossa fé e a minha fé, a sua fé, é naquele que entregou-se por nós, naquele que derramou o seu sangue por nós naquela cruz, em a justiça de Deus não se cumprir na minha vida e nem na sua vida, mas a justiça de Deus se cumprir no Filho de Deus. Amém? Você está aqui? Está me acompanhando? Até aqui, entendeu? A justiça e a lei de Deus era para ter se cumprido na minha vida e na sua vida. Porque o pecado, entenda bem, ele se fez pecado no nosso lugar, sendo inocente. Então, Deus não compactua com o pecado. Nunca. Mas, quando Cristo estava ali, ele recebeu a ira de Deus, porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E ele se fez maldito no nosso lugar, porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, para que a justiça e a ira de Deus se cumprisse nele, e ali fosse sanado de uma vez por todas o problema do pecado, porque entrou na humanidade através de um homem, certo? E a salvação veio através de um outro homem, e o perdão dos pecados. Portanto, a fé e a nossa fé vem e somente através de Cristo, e não através de obras, certo? A nossa salvação, a fé, por isso que o texto, o fundamento é sola fide, que quer dizer somente a fé, é que não é mais nenhuma outra coisa. Eu não tenho fé em Cristo, eu preciso fazer uma mandinga, preciso fazer mais alguma coisa para poder conquistar a Deus, e como se surgisse a ideia de que eu pudesse dar para Deus algo que Ele não poderia ter. Não, pelo contrário, o problema do pecado já foi resolvido. Então, eu tenho fé em Cristo e sou salvo pela fé em Cristo. Sou justificado, como eu falei. O que é ser justificado? Eu fui justificado. E o diabo vai lá acusar, o acusador dos nossos nomes vai lá. Mas o Flávio, mas o Diego, mas a Andressa, mas o Fábio, não sei o que, isso aqui. Opa, peraí, só um momento. Está aqui a cédula de dívida, como dizem em Colossenses, foi rasgada. E ele não tem mais dívida, porque o meu sangue está sobre ele. A dívida que ele tinha do pecado, eu paguei com o meu próprio sangue. Portanto, eu sou salvo, salvação eterna, e salvo, a salvação já começa a se manifestar aqui na terra, e sou salvo e justificado pela fé, certo? E não por obras. Os tempos de Lutero, os tempos dele, e até nos nossos dias, né, parece que precisa de Jesus e mais alguma coisa. Parece que precisa de Jesus e eu me fazer alguma. Não que o jejum, não que a piedade, não que aquilo que eu faço, o meu dinheiro, aquilo que eu faço, eu não devo fazer. Mas eu não devo fazer isso em base de troca, porque isso é mandinga. Porque isso é eu querer fazer alguma coisa para Deus, entregar e querer cobrar algo de Deus, sendo que Deus nunca deveu nada para ninguém. Vire-se para quem está do seu lado e fala assim: Deus. Fala assim: Deus não deve nada para ninguém. Está entendendo? Então, as minhas obras, elas não substituem a minha fé em Cristo. De modo que, se eu entrego um dinheiro, uma oferta, um dízimo, tocar um pouco nesse assunto, e há muitos lugares que fazem isso, eu entrego e glória a Deus por isso. Consagra o meu dízimo, entrega a minha oferta, amém, glória a Deus. Mas eu não posso fazer isso e achar que
Então Deus, já passou não sei quantos dias que eu entreguei a minha oferta, o meu dízimo, e até agora eu não recebi nada. Você recebeu sim. Só você olhar para o sacrifício na cruz, e na verdade, se fosse colocar na balança, o Senhor falaria: você que está me devendo. Quem está me devendo é você, porque o sacrifício na cruz é impagável. Impagável. Então, principalmente nos nossos dias, parece que a gente tem que fazer, né? Tem que entregar um recurso, tem que entregar um dinheiro, tem que fazer alguma coisa, tem que entregar alguma coisa para que eu possa compensar. Não, a salvação ela vem pela minha fé. Eu creio que Ele me resgata, eu creio nele. Aliás, se fosse colocado dessa forma, então você rasga o texto de Lucas sobre o ladrão da cruz, né? Porque vamos pensar. Você não precisa ser inteligente nem muito acadêmico para poder pensar nisso. O que o ladrão da cruz fez para Jesus salvar ele? O que o ladrão da cruz fez para salvar Jesus, salvar ele? Ele entregou dinheiro. Ele foi um homem caridoso. Ele foi um homem que seguiu o ministério de Jesus, não. Qual foi a única coisa que ele fez para ser salvo? Ele creu, ele teve fé, ele olhou, viu a obra na sua cara, a obra da cruz na sua frente, e ele creu e por isso foi salvo. Certo? Então, as obras minha e sua, ela não tem nada a ver com a minha salvação, com aqui o fato de eu ser salvo. Eu fui salvo porque eu creio. Eu fui salvo e eu fui justificado porque todas as vezes que é olhado para mim e para você, não é enxergado os nossos pecados, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz. Então, todas as vezes que eu for entregar, que eu for fazer algo, eu entrego, eu faço sim, mas nunca pensando que eu vou ser salvo porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. O próprio Jesus diz naquele grande dia: muitos dirão Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, nós curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. E ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Pesado, né? Isso significa que esses não creram, não continuaram crendo. Porque o problema não é você crer. A grande questão e a grande chave da tua vida com Deus é você não crer apenas um momento, mas é você continuar crendo. Olha, Fábio. Não é você crer apenas um momento, mas é você continuar crendo. Está entendendo? Vira isso para quem está ao seu lado, para quem estiver dormindo. Fala assim: não dorme. Fala assim: o grande segredo da tua vida com Deus. Fala assim: o grande segredo da tua vida com Deus não é você crer, mas é você continuar crendo. Em toda a sua caminhada, é você continuar crendo. Amém? Que assim, se você olha para o lado e vê alguém dormindo, você fala: ô, repete aí comigo. Entendeu? Então, o segredo é continuar crendo. Então, essa foi uma das heresias que foram combatidas na época, é porque
a fé em Cristo nos salva. A fé em Cristo nos justifica, certo? Você crê, Ele te salva e você é justificado, né? O que acontece quando você fica doente mesmo, não é corpo mole não, você fica doente, ok? Você fica doente, e aí, só que nesse dia que você ficou doente, você precisa trabalhar, ok? E aí o que você faz? Você vai no médico, ele te examina, tá, receita e tal, e aí ele te dá um atestado, atestando que você tem uma enfermidade e que você não pode trabalhar em X dias. Entendeu? Em X dias você não pode trabalhar. Aí você chega lá na tua empresa, entrega, ok? E ali tem um atestado e você é o quê? O que acontece com os dias de ausência que você não teve? É o quê? Justificado. Ó, tá entendendo? Você não estava ausente, você estava ausente. Você entendeu? Era para você trabalhar, mas você ficou enfermo. E aí, quando você chega lá e entrega, é justificado. Foi exatamente o que aconteceu com o sacrifício de Cristo na cruz. Pela fé você é salvo e você é justificado no texto que nós lemos. Texto de Romanos. Né? Porque sendo pois justificados pela fé. Logo, quando Satanás vem e quando os demônios vêm, assim que uma pessoa aceita Cristo, ele vai vir como se aquela casa fosse dele como antes. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma justificação pela fé. Ele se depara com alguém que não está mais como antes, mas que agora foi justificado pelo sangue de Jesus, de modo que eu e você, pela fé, fomos justificados, de modo que quando Satanás vinha e fazia o que queria na minha vida e na sua vida, quando estávamos no mundo, agora ele se depara e ele chega em mim e você, e todas as vezes ele vem para querer combater, para querer lutar, para querer enfraquecer a tua fé. Por isso que a maior guerra do inferno é para querer enfraquecer a tua fé, para que quando ele chegar, ele te encontre esmorecido, cabisbaixo, prostrado diante das situações, e a tua fé esmoreça e você entra em apostasia. Mas a partir de hoje, você e eu vamos caminhar, e quando ele vier contra mim e contra você, ele vai encontrar uma justificação, e o sangue de Jesus estará lá para guardar a minha vida e a tua vida. Está entendendo ou não? Eu sei que está calor, você está molenga aí. Vire-se para quem está do seu lado. Fala assim, deixa de ser molenga. Só porque está calor. O sangue de Jesus está na tua vida. Amém? Então nós não somos justificados, entenda bem, não somos justificados pelas obras. Entendeu? Nós somos justificados pela fé. Contudo, e aí eu caminho já para o final, porque dentre todos os 5 fundamentos, eles são mais simples, básicos. Ser justificado e ser salvo pela fé. Ponto. Certo? Então, contudo, entretanto, se eu tenho fé em Cristo, e se eu, pela fé, eu creio nele, eu creio e fui salvo, e continuo sendo salvo, está entendendo? Porque não é fui salvar, com todo respeito a quem pensa diferente, mas não existe, uma vez salvo, sempre salvo, não. Sabe por quê? Por quê? Porque se você tem a tua fé, você diz,
eu e você dizemos que a minha fé, a nossa fé está em Cristo, então automaticamente as obras, elas me acompanham. Está entendendo? Entendeu ou não? Não entendeu? As minhas obras, o que quer dizer as minhas obras? As minhas práticas, elas me acompanham. O que adianta eu dizer que eu tenho fé em Cristo e bater na minha esposa? Faz sentido uma coisa com a outra? Não. Não, o pastor falou que eu sou justificado e eu só tenho fé em Cristo, então não tem problema. Não, que não é por obras. Não é por obras que eu sou salvo, mas não significa que as minhas obras devem ser más. Eu não sou salvo por causa das minhas obras, né? Mas não significa que as minhas obras e as minhas práticas serão piores do que a do mundo. A minha fé, eu sou salvo pela minha fé e justificado pela minha fé em Cristo. Mas se eu sou salvo pela minha fé em Cristo, então as minhas práticas são condizentes com a minha fé. Está entendendo? É aquilo que eu falei, eu tenho fé em Cristo, como infelizmente tem. E já vi muito isso. O cara na igreja, é minha fé, eu creio, não sei o quê, e bate na esposa, xinga, amaldiçoa, trai, prostitui. Que fé é essa que você tem? Que as suas práticas é diferente daquilo que você crê. Negativo. Certo? Muito perigoso. Por quê? Porque se eu tenho fé, e o próprio Tiago, lá em Tiago, né, 2 vai dizer a respeito da fé sem obras, porque eu sou salvo pela fé e justificado pela fé, não por obras, por nenhuma obra, nenhuma. Se a salvação custasse 2 centavos, já não seria pela fé, certo? Então a minha fé, ela veio de forma completamente gratuita. Eu creio em Cristo e Ele me salvou. E através da minha fé nele, a graça de Deus me alcançou, que inclusive faz parte de um outro fundamento, que nós vamos falar depois, mais para frente, provavelmente na sexta-feira, na sexta ou na quarta que vem. Mas se eu creio em Cristo, eu tenho fé, eu creio nele. E o próprio escritor de Tiago, quer ver? Abre lá em Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Certo? Eita, saindo tudo. Tiago 2, 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? Pausa. O que ele está dizendo? Se alguém tiver fé e dizer que apenas tem fé, mas não tiver uma prática de vida, uma prática condizente àquilo que ele crê, faz sentido? É aquilo que eu falei. O cara tem fé, mas vai na esposa e não adultera. Faz sentido. Se o irmão ou a irmã estiverem luzes e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Entendeu? A pessoa chega aqui com fome e tal, a gente fala, Deus te abençoe, vem aqui que eu vou orar, fazer uma oração de poder na tua vida hoje, glória, receba, Deus te abençoe, vai embora. Entendeu? E a pessoa sai cheia de poder, mas com a barriga vazia. Faz sentido isso? Está entendendo? Está entendendo ou não? Não faz sentido.
17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Certo? Até aí. O que ele está querendo dizer? Que uma coisa, a minha fé, ela serve, eu tenho fé em Cristo e eu sou salvo. E eu sou justificado. Ponto. Isso é indiscutível. Mas as boas obras me acompanham. As boas obras e as boas práticas de vida me acompanham. Por quê? Porque eu tenho fé em Cristo e eu passo a crer nele. Certo? Eu creio nele. Eu sou justificado por ele. Fui alcançado por ele. Pela graça que eu fui alcançado por causa da fé que eu criei nele. Então, automaticamente, isso começa a mexer e a transformar o meu interior, de modo que eu creio nele e a minha fé e as minhas práticas são condizentes com aquilo que eu creio, de modo que eu passo a ser transformado no meu interior, naquilo que eu cria antes, que eu cria um monte de besteira, eu passo agora a crer em Cristo e na minha prática e nas minhas atitudes começam a ser transformadas e condizentes com aquilo que eu creio. Certo? Então, de modo que eu creio, sou salvo, mas amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, eu creio em Cristo, mas amaldiçoo meu irmão. Eu creio em Cristo, mas as minhas práticas são completamente diferentes naquilo que é o próprio mandamento que o Senhor deu. Porque se eu creio em Cristo, eu não creio numa utopia, com Jesus, sim, eu estou lá no monte meditando, no Tibete, e aí eu medito, igual esses dias mesmo, eu estava vendo algo muito interessante, que uma pessoa, um pastor estava falando, né? E que ele disse, que a pessoa perguntou para ele, o que o senhor acha de orar para as pessoas caírem? Ele falou assim, eu não vejo problema nenhum. Eu falei assim, eu só creio que assim, se a pessoa orou, a pessoa caiu, e quando ela se levanta regenerada, ela se levanta para nunca mais ser igual ao que ela era antes de cair, então amém. Agora, se a pessoa ora, ela cai e ela se levanta, mas continua do mesmo jeito, então é apenas uma histeria gospel, é apenas uma euforia da carne e não mudou e não adiantou de nada. Está entendendo? Da mesma maneira que eu declaro a minha fé, que eu creio em Cristo, mas essa fé que eu creio nele, e se eu creio nele, eu devo crer em tudo aquilo que ele disse. Eu devo crer em tudo aquilo que ele deixou escrito. Eu devo crer nele todo. Porque somente a Escritura eu disse que se pudesse dar um outro nome para a Bíblia, se chamaria Jesus. Porque toda a Bíblia fala dele. Então se eu falar, eu creio em Jesus, mas eu faço o caminho de rato e recorto, e aquilo que eu gosto, eu creio, aquilo que eu não gosto, eu não creio, não pratico, então está errado. Eu creio, mas as minhas práticas não são condizentes. Eu não estou falando que assim, 100% perfeito ninguém é, só foi ele. Mas assim, eu caminho 10, 15, 20 anos, um ano, e eu continuo do mesmo jeito, e a fé que eu declaro ter, ela não transforma a minha vida, então tem alguma coisa errada. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas as boas obras acompanham aquele que crê. Quando Jesus questionou os fariseus, guarde bem isso, preste bem atenção nisso. Os fariseus questionaram Jesus. Você é o filho de Deus, você quer, papá? E aí Jesus foi e questionou eles. Porque eles falavam que eles eram filhos de Abraão. Não, nós somos filhos de Abraão. Aí ele falou assim, se vós fosseis filhos de Abraão, se vocês dizem ser filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
falando uma coisa, que vocês têm fé e tudo, não sei o quê, mas as práticas de vocês não são condizentes. Eu creio em Cristo. E se eu creio em Cristo, eu creio nele, eu tenho fé nele. Eu creio que ele foi salvo e que ele continua me salvando todos os dias. Então eu mortifico a minha carne, porque eu creio nele. Eu mortifico a minha carne todos os dias. E às vezes vocês me veem pregando assim, e vocês acham, o pastor está falando, para ele é fácil. Para você é fácil. Eu tenho que mortificar a minha carne todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é meio-dia. Não, o pastor já está santo demais. Então eu não preciso das coisas que eu preciso. Porque a minha caminhada assim é muito mais dura do que a... Eu creio nele, e porque eu creio nele, eu mortifico a minha carne todos os dias. Certo? Eu louvo a Deus, eu não estou falando para ficar exaltando ninguém, não. Mas eu louvo a Deus pela vida da Joana. Né? Eu louvo a Deus pela transformação, pela obra de Jesus que alcançou a vida dela e que ninguém, eu não sei se ela não fala nada. E é pior que a gente nem teve tanto tempo para conversar, né? Para ensinar estudo bíblico e tal. Mas o que ela creu, a obra que eu acompanho faz parte daquilo que ela creu. Tanto é que entregou a vida para ele. Meu, foi maravilhoso. É maravilhoso a obra que Deus está fazendo na sua vida, né? E que vai continuar fazendo na vida de todos. Estou falando da Joana, mas poderia falar de cada um de vocês aqui. A obra que Jesus está fazendo na vida da Patrícia, né, Patrícia? Na vida do Lincoln, na vida da baiana Nilda, né? Na vida do Flávio, de todos. Por quê? Eu tenho fé, eu fui salvo, eu continuo crendo, porque eu preciso dessa salvação todos os dias. O sacrifício de Jesus já me salvou, mas eu preciso dessa fé, eu preciso crer todos os dias, porque vem dias maus, e tem dias maus que vêm de tal maneira que tudo que você tem é um sacrifício da cruz para se agarrar. Opa, não, o chão, acabou o chão, não tem nem chão para pisar, mas tem um sacrifício lá. Tem Cristo vivo, que foi pregado na cruz, e eu creio nele, e ele me salva todos os dias, e eu tenho acesso à salvação todos os dias, porque eu creio, e eu fui justificado, e pela justificação, porque ele foi pregado no madeiro, eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que se entregou, e de uma vez por todas, para sempre, ele me justificou. Amém. Somente a fé, meu amigo. Somente a fé. Então eu preciso fazer as obras. Você faz as obras porque você crê, porque é condizente com aquilo que você crê. Não porque você faz as obras porque você quer. Senhor, eu entreguei 10 contas aqui. Multiplica aí, porque. Não. Deus não é obrigado a nada. Ele já entregou o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos nos colocar de pé. Amém. Ele já se entregou. É pela fé. E somente pela fé. Porque eu fui ensinado muitos anos. Não era ensinado assim, mas a gente era conduzido dessa maneira. Feito de uma forma como se... Tem a expressão chamada, né? Parece que vai tirar o pai da forca, né? Você precisa fazer porque não o sacrifício de Jesus, não é? Ele se entregou. Não, mas você precisa fazer, você não precisa nada. Não por obrigação. Você faz porque você ama. Você faz porque você não se contém. E não expressar aquilo que você recebeu. Não porque você é obrigado, porque você vai ganhar alguma coisa. Para com isso, você já ganhou. Não somos
mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que Ele tiver que nos dar, Ele vai nos dar no seu devido tempo. Amém? Ele vai dar no seu devido tempo. Agora, esse negócio de que eu tenho que entregar, nada contra. A gente precisa consagrar a oferta disso e a gente tem que ser liberal. Amém? Nós devemos ser liberais. Mas eu entrar numa besteira de competição e entender que o que entregou mais é mais abençoado, está errado. Eu estou te dizendo, isso é heresia, isso é doutrina de demônios. Está entendendo? Porque se fosse colocar assim, então você rasga a Bíblia. Porque a viúva pobre deu 2 moedas. E Jesus é mentiroso agora? Ela entregou 2 moedas e o que ele falou? Os caras entregavam grandes quantias e o que ele falou? Essa viúva deu mais do que todo mundo aqui, ó. Novamente, eu devo ser liberal com os meus recursos. Porque se eu não sou liberal e sou avarento, eu não estou servindo a Deus, estou servindo a mamão. Certo? Vamos aprender a separar as coisas. Eu devo ser liberal com os meus recursos. Eu devo ser mesmo. Consagrar, entregar e glória a Deus. Devo ser liberal. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dízimo e a oferta não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. Nada a ver com merecimento, com receber bênção, com nada disso. Eu já recebi ofertas e já entreguei oferta e que naquela semana, nem naquele mês eu recebi por causa daquela oferta. Eu fui receber anos depois. E às vezes você entrega e você até esquece. Quando você é abençoado, você não sabe por qual semente você foi abençoado. Você não sabe. Porque quem é liberal entrega e não fica esperando. Ó, já passou 24 horas e 57 segundos. Você não fica fazendo isso. Isso aí é coisa de gente que não é filho. É coisa de mandinga. Que você, com todo respeito a quem faz, mas você entrega o despacho e fica querendo que a pessoa entrega o despacho, faz o trabalho e quer algo em troca. É assim ou não é? Ela faz porque quer algo em troca. Quem pediu para fazer? Com Deus não é assim. Nunca foi e nem nunca será. Você é salvo pela fé. Você não é salvo pelo quanto de dinheiro que você entrega. Aliás, entra aquela questão de competitividade, né? Competitividade. Não, fulano entregou mais, então você é mais chegado do pastor. Vem aqui, Zé Carlos, porque o Zé Carlos, o irmão Zé Carlos entregou o dízimo, é o maior dízimo da igreja, então vem aqui. Né? Nem sei se é, porque a gente nem conta isso. Estou apenas citando um exemplo. Vem, o irmão Zé Carlos vai andar mais perto de mim. Ô Zé Carlos, na conferência você vai comigo, onde você estiver. É de Deus isso? Isso é doutrina de demônios. Eu já vi isso várias vezes. Como se a gente fosse salvo pelo aquilo que a gente entrega. Aí fulano o que entrega mais é mais importante para Deus, é mais chegado de Deus e do pastor do que o que entrega menos. Negativo, errado, doutrina de demônios. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela fé. Não por aquilo que você faz. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que um dia você crê. Tudo aquilo que você fez um dia e que você agiu dessa maneira. Você não cria que você era salvo exclusivamente e somente pela fé. E justificado somente pela fé. Você até acreditava em Jesus, mas na tua cabeça você, não, eu preciso acender uma vela. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu preciso fazer.
Jesus, a minha fé em Cristo, mais alguma coisa negativa, coloque diante do Senhor. Você é lavado e remido, nós somos lavados, Senhor, e remidos pelo Teu sangue. Nós somos comprados com um alto preço. Eu não entreguei nada para o Senhor para ganhar o sacrifício da cruz. Ninguém aqui entregou nada para receber o sacrifício da cruz. Por isso, Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado porque nós cremos em Ti, Senhor. E pela fé, e somente pela fé, nós fomos salvos, lavados, remidos e justificados pela fé em Cristo. Nós Te adoramos nesta noite e entregamos a nossa vida e nos readaptamos, nos quebramos todos os falsos fundamentos que um dia nós aprendemos. Aquilo que nós fizéssemos, seríamos mais queridos, seríamos mais agradáveis, nós iríamos ser mais chegados do Senhor. Se um dia nos ensinaram assim, está quebrado hoje. Eu lanço fora este falso fundamento, este engano do inferno, essa falsa doutrina de demônios, em nome de Jesus. E coloco diante de Ti a minha fé em Cristo, a minha fé no Senhor, e não vou ser um mentiroso, um hipócrita, de modo que eu creio em Ti, mas as minhas obras, boas obras não me acompanham, porque não faz sentido, Senhor, eu crer em Ti, mas andar em prostituição. Não faz sentido, Senhor, eu crer em Ti e andar na maldade, ter um coração perverso, ter um coração que não continua crendo em Ti. Por isso, em nome de Jesus, transforma o nosso interior, para que a nossa fé em Ti, as nossas práticas acompanhem aquilo que nós cremos. As nossas práticas, aquilo que eu creio. Se eu creio, então, Senhor, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu creio, então, ainda que eu tenha lutas, ainda que eu tenha situações para vencer, mas todos os dias o Espírito Santo vai ter espaço para trabalhar no meu interior. Todos os dias o Espírito Santo vai ter espaço para trabalhar no meu interior. Trabalha, Espírito Santo, no meu interior. Trabalha no meu interior. Trabalha, Espírito Santo. Porque eu creio somente pela fé, mas as minhas práticas são condizentes com aquilo que eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo, suas práticas têm que acompanhar a tua fé. Você não é salvo por aquilo que você faz, porque não há nada que você possa fazer para Deus, e não há nada que você possa entregar para Deus que Ele já não tenha. Certo? Nós somos eternos devedores por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, a tua fé em Cristo, e continue, não apenas tenha fé, continue crendo todos os dias, para que a salvação esteja todos os dias na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.